Feliz sábado a todos, muita alegria estar com os irmãos nesta manhã para o partir do pão celestial. Feliz sábado também aos irmãos que nos acompanham através do nosso canal ao vivo, igrejanovoprogresso.com.br. Deus abençoe vocês. Irmãos, ontem eu estava em casa à noite e então eu e minha esposa tivemos um momento de nostalgia. Começamos a ver fotos antigas, e especialmente do Arthur e da Esther, e nos deparamos com uma foto em que me lembrou exatamente um fato que nos ocorreu. Eu quero contar para os irmãos. Quando o Arthur era bem pequeno, assim, ele conseguia andar, mas ele era muito pequeno. Ele tinha talvez 1 ano e meio, menos que 2, eu não sei exatamente a data, mas ele ainda tinha menos que 2, ele apenas andava. Mas ele gostava muito, e até hoje ele gosta muito de animais. E nesse dia, nós tínhamos ido no supermercado, e quando voltamos, passamos ali pela nossa rua, tinha alguns cavalos ali perto, lá da esquina, perto já, quase no supermercado BH, quase ali na esquina, e eles estavam ali comendo um capim e tal, e a gente parou, e eu conversei com ele, né, a gente bateu papo e tal, e continuamos para nossa casa. E era um domingo, e tinha um pedreiro lá em casa, e aí a gente distraiu, eu ajudando lá o pedreiro, a gente distraiu, de repente o Arthur sumiu, e aí eu grito daqui, grito dali, e ele não respondeu, até que uma mulher passou na rua e falou assim: eu vi um menininho desse tamanho assim lá embaixo, e aí eu saí correndo atrás dele. Ele tinha descido aquela rua de casa, e já estava quase chegando lá embaixo, e aí eu fui correndo atrás dele, cheguei lá, eu falei com ele: meu filho, o que você está fazendo aqui? E ele falou, ainda mal, né, que ele não falava tão bem, dizer que eram os cavalos. Ele estava com a intenção de ver aqueles cavalos. Isso me deixou muito aflito, porque a rua era movimentada, né? Num domingo, podia passar algum bêbado lá e acontecer um acidente. Talvez esse tenha sido, que eu lembre, um dos maiores, se não o maior livramento que o Arthur já recebeu do Senhor. Eu estou falando isso porque nós, como pais, temos uma ligação muito forte com nossos filhos, independente se é o que nasceu primeiro ou o que nasceu depois, sim ou não? Independente disso. Mas a Bíblia, ela nos apresenta, de Gênesis até o Apocalipse, a figura do filho, e especialmente do primogênito. E nós veremos isso hoje nesta mensagem. O tema é porção dobrada. É porque eu não queria usar a expressão da primogenitura, ou a porção do primogênito, ou algum tema assim. Então eu escolhi porção dobrada, porque é uma das representações de primogenitura. No livro de Gênesis, aparece essa expressão muitas vezes, e nós iremos nos deter no capítulo 25 de Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Então vamos abrir a sua Bíblia e vamos acompanhar comigo esta leitura. O texto fala assim: e cresceram os meninos. Veja, Isaac tinha uma esposa estéril, ela não podia ter filhos, e de repente ele ora e busca de Deus um milagre, e então Deus promete filhos a Isaac, e realmente ela fica grávida, e num evento misterioso, ela tem gêmeos em seu ventre, e eles cresceram, e agora o texto fala assim: e cresceram os meninos. Irmãos, essa expressão, ela é capaz de nos fazer pensar em milhares de coisas. E cresceram os meninos. Então, a princípio diz que antes eram meninos e agora já eram homens. Antes eles não podiam tomar decisões, agora eles já podem. Antes eles
bebiam leite, como diz Paulo, agora eles podem comer alimento sólido. Nós podemos ter N pensamentos em torno de cresceram os meninos, e cresceram os meninos, e vamos ver como os meninos se tornaram. E Esaú foi varão perito na caça. Irmãos, tudo que os pais querem é olhar seus filhos e se orgulhar deles, sim ou não? É olhar e falar assim: esse é o meu filho, esse é o meu filho, essa é minha filha, não é assim? E então, olha o que acontece: Esaú se tornou varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era um varão pacato, simples, habitando em tendas. Irmãos, eu trouxe especialmente essa expressão pacato, mas vamos falar primeiro de Esaú, né, na ordem aqui. Esaú, irmãos, diz o texto bíblico que ele era um homem peludo e bruto, homem do campo, homem sem refinamento algum, e ele era caçador. Este é o segundo e último indivíduo caçador que a Bíblia apresenta. O primeiro foi Nimrod, e depois Esaú. Mas ele era então, recapitulando, um homem avermelhado, né? Como nós chamamos? Ruivo, não é isso? Muito obrigado. Era um homem ruivo, com muitos pelos e bruto, homem do campo. Imagine um homem, tipo um homem das cavernas, um homem rústico, um homem assim, sem refinamento. E Jacó era um homem pacato. A expressão pacato, irmãos, ela não quer dizer, ou ela não quer dar o tom do pacato que nós conhecemos hoje. Hoje, quando a gente fala assim, uma pessoa pacata, é uma pessoa quieta, parada, nunca dá opinião, é tímida, quando aparece na frente de alguém se envergonha, até o sorriso é amarelo, não é assim? É desse jeito. Mas a Bíblia, quando ela quis dizer que Jacó era um homem pacato, ela não estava querendo dizer isso. Ela queria dizer a expressão completo, refinado, educado, um homem que sabia entrar e sair, sabia negociar, sabia ler, escrever, fazer contas. Era um homem de um conhecimento teórico muito avançado naquela época. Era um homem que se destacava na questão de educação e refinamento. Então este era o pacato que a Bíblia quer dizer. Um homem diferenciado, um homem que se vestia bem, um homem que sabia conversar, dialogar com autoridades, ou com pessoas simples, ou com criança. Ele sabia diferenciar todas as coisas, sabia fazer contas, escrever, sabia tudo isso. Um homem assim, acima da média, nesse quesito. E o texto fala que ele habitava em tendas, ou seja, um homem que morava em casas. Esaú morava no mato, um homem do mato, do campo. Jacó morava em casas, um homem diferente. Mas aí tem um ponto interessante no próximo versículo que fala assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Ou seja, Isaque olhava para Esaú e falava assim: esse é o meu filho, esse é o filho que eu criei. Isaque olhava para Esaú e se orgulhava dele, admirava ele, a sua brutalidade, a truculência. Ia no mato e trazia um bicho e matava, fazia um guisado e comia. Então era um homem assim rústico, e Isaque gostava disso. Mas o texto fala assim: mas Rebeca amava Jacó. Veja, até hoje é assim, irmãos. Até hoje é assim. O homem bruto, ele também encontra companheiras e companheiros, mas ele não encontra admiradores. Veja, um homem bruto pode se casar, um homem bruto pode ter filhos, e pode tudo, mas as pessoas que estão ao seu redor vão admirar alguém refinado, alguém diferenciado, alguém com cultura, alguém com qualidades extras.
Se os irmãos não entenderam, eu vou explicar melhor. Esaú era amado por seu pai, mas a sua mãe admirava, amado também por Rebeca, claro. Rebeca, como sua mãe, amava também Esaú, mas admirava Jacó. Isaac amava Jacó também, claro, e amava Esaú também, mas admirava Esaú pelo jeito bruto, truculento dele. Mas você vai encontrar mais pessoas admirando aqueles que são refinados, educados, cultos, do que os que são brutos. Esta que é a verdade. Então Jacó, como ele vivia em sociedade, vivia entre pessoas, vivia refinado, com educação, ele tinha admiradores, e Esaú já não tinha. Então Isaac resolveu amá-lo e dar uma atenção que ele não recebia de outras pessoas. Mas eu não estou aqui para defender e ser o advogado de Esaú, de forma nenhuma. Vamos ver agora o próximo versículo. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Irmãos, vamos apresentar o momento que eles passavam. Aquela família atravessava um momento difícil, era fome naquela terra. No versículo 1 do capítulo seguinte, fala que havia fome em toda aquela terra. Uma fome parecida com aquela anterior, em que eles haviam ido lá para o Egito. Então, diante desta fome, Esaú saiu para caçar, mas não encontrou nada, porque até os animais não estavam por ali, devido à fome. Então, quando Esaú volta, ele encontra Jacó fazendo um cozido, um guisado, porque cozido e guisado não precisa caçar, não é assim? A pessoa planta, nasce o feijão, ele cozinha o feijão depois. É muito simples. Então, para Jacó, aquela fome que eles estavam atravessando, não era que Esaú estava atravessando, não era a mesma que Jacó estava passando, porque para Jacó tinha alimento, porque Jacó era esperto, ele sabia plantar, ele sabia regar, ele sabia cuidar para que pudesse ter o seu alimento, era inteligente. Então ele prepara o guisado e está lá, tranquilamente preparando o almoço, e de repente chega o seu irmão, cansado, com a língua para fora, e fala assim: deixa eu comer dessa comida, porque eu não achei nada lá no campo. E então Jacó, como eu disse, era um homem esperto, antenado para os momentos e as oportunidades. Tem pessoas que dizem que a oportunidade passa como um cavalo arriado, não é assim? E aí, se você montar nele, você está montado. Se você perder, pode ser que nunca mais passe outro cavalo arriado. E Jacó entendeu isso, e ele aproveitou aquele momento, e o texto fala assim: primeira pergunta de Esaú: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, que significa vermelho. Então disse Jacó, foi o texto lido para a abertura: vende-me hoje a tua primogenitura. Olha, esta é uma proposta terrível, talvez a proposta com o maior conteúdo espiritual que nós lemos nesse contexto todinho dessa história. Veja, vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó, como eu disse no início, era um homem que sabia de todos os assuntos, e ele sabia exatamente o que ele queria comprar, ele sabia exatamente em que se compunha a primogenitura, em todos os sentidos, no sentido espiritual, de ser o sacerdote da casa, de ser o líder espiritual da casa, mas também no sentido material, que é de receber a porção dobrada de tudo que Isaac possuía. Era como se ele fosse receber 66,6% de tudo que Isaac possuía, e Esaú receber 33%. Então Jacó sabia de tudo isso.
ele ia ser o líder, ele ia ser o chefe. Até mesmo Esaú deveria respeitá-lo depois que ele recebesse essa primogenitura. Então essa proposta é uma proposta indecente, uma proposta terrível, porque diante da fome, a resposta de Esaú faz muito sentido. Esaú fala assim, olha o que Esaú fala: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Faz sentido ou não? Vamos entender, não o contexto espiritual aqui da resposta, mas no contexto físico. Se ele estivesse realmente, que eu acredito que não estava, mas se ele estivesse realmente com tanta fome a ponto de morrer, então a resposta dele: de que me serve a primogenitura se eu vou morrer? Se eu morrer, não me adianta a primogenitura. Veja, Jacó usou esse momento, aproveitou a fome dele para fazer essa proposta indecente. Isso aqui, irmãos, ele atravessou toda a Bíblia e foi parar lá no livro de Hebreus, os comentários envolvendo todo o valor espiritual da primogenitura. Nós não estamos aqui falando apenas sobre herança, sobre o judaísmo, sobre essas coisas que não nos interessam nesse momento. Nós estamos falando desses valores espirituais da primogenitura. Olha, então o que acontece aqui? Esaú disse: estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó pensou assim: então fechei a venda, ele vai me vender e eu vou dar um prato de lentilha, de feijão para ele, de lentilha ou o que ele tiver cozido lá. Então ele falou: comprei a primogenitura, agora eu tô bem. E aí ele fala assim: então jura-me hoje, quer dizer, assina o documento. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Irmãos, quanto vale a sua primogenitura? Satanás hoje, ele faz essa mesma proposta, na tentativa de comprar essa primogenitura. E aí você pensa assim: não, mas eu não sou o primogênito. O primogênito é o primeiro filho. Então vou explicar para você. Irmãos, nessa época aqui, os primeiros filhos representam a primogenitura, e isso é físico. O pai é sempre considerado o pai. Quando o pai tem o primeiro filho, ainda que a mulher já tenha tido outros filhos, mas quando o pai, o homem, tem o seu primeiro filho, independente se ele for um homem ou uma mulher, ele é o primogênito. E é desse jeito. Então, isso não depende da mulher, não é o primeiro filho da mulher. De repente a mulher já teve 5 filhos, e quando ela tem o 6º filho com um novo marido, aquele 6º filho é o primogênito daquele marido, entende? Então sempre conta do filho, sempre relaciona o filho com o pai. Por exemplo, na minha casa, a Esther é minha primeira filha, então ela é minha primogênita. E aí vocês põem uma interrogação na cabeça e pensam assim: ora, mas primogênito só conta os homens. Não é assim, conta as mulheres também, está escrito no livro de Deuteronômio. Então as mulheres, ainda que ela tenha nascido primeiro, ela também pode ser a primogênita. Agora ela só não vai herdar o direito do sacerdócio, de ser líder espiritual da casa, porque isso é sempre o homem. Agora o direito de porção dobrada é da mulher, independente se for homem ou mulher, vai ser da mulher, caso seja a primeira filha. Mas, irmãos, onde nós vamos chegar com isso? Já passou então esse tempo dos filhos primogênitos receber essas bênçãos. Como se dá hoje no nosso tempo? Eu quero apresentar para os irmãos 2 versículos. Vamos entrar lá no versículo de Romanos. Vamos ler o primeiro versículo de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. João capítulo 1,
versículo 12. Está aqui, ó. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ok? Então veja, nesse texto está dizendo que todos quanto recebem Jesus como seu Salvador pessoal, passa a ter o direito de filho de Deus. Aí fala, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é filho de Deus através do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceu de Deus, porque foi enxertado como filho na família de Deus. Agora vamos relacionar este texto com Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. E aí nós vamos raciocinar tudo isso aqui agora. Eu prometo que nós não leremos muitos textos. 16 e 17. Aí fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ok? Então Jesus, quando Ele veio aqui nessa terra, Ele veio, morreu, fez todo o sacrifício e passou a ser o primogênito em todas as coisas, para que em tudo tivesse a primazia. Não é assim? Então, se com tudo Ele tem a primazia, se Ele é o primogênito de todos, todos nós nos tornamos primogênitos. Entenda isso agora. Olha aqui o cerne da mensagem. Então, se Cristo é o primogênito dos que dormem, e para que em tudo Ele tivesse a primazia, nós herdamos com Ele, somos co-herdeiros com Cristo. Então nós herdamos também a primogenitura com Cristo, e todos nós nos tornamos primogênitos, ainda que não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Entenderam isso? Isso é maravilhoso. Aí você pensa, mas eu não sou judeu, eu não sou hebreu, eu não sou... Não importa. Você é filho de Deus enxertado, porque você creu e recebeu Jesus como seu Salvador pessoal. Sabe? Agora, veja, a Bíblia está cheia de bênçãos da primogenitura. Por exemplo, aquele caso de Eliseu. Eliseu era filho de Elias, hein? De forma nenhuma. O pai dele chama Safate. Mas quando Eliseu ia subindo, Elias, ia subindo, ele deu oportunidade para Eliseu fazer um pedido. O que você quer receber? E o que ele falou? Dá-me o quê? Porção dobrada do seu espírito. Ou seja, eu como um primogênito, eu quero uma porção dobrada. E ele recebeu ou não? Recebeu. No livro de Isaías, devido toda a crise que o povo estava passando, Isaías fez uma profecia e falou assim: por causa de vossa vergonha, eu lhes darei o quê? Dupla honra. Ou seja, mais uma bênção de primogenitura. A Bíblia, ela está cheia dessas bênçãos que são capazes de nos alcançar, porque nós somos primogênitos de Deus, junto com Cristo, e podemos herdar as bênçãos da primogenitura, independente se você é homem ou mulher. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que nós seremos reis e sacerdotes, e isso era um privilégio somente de quem? Dos primogênitos. Veja que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. A bênção é uma coisa exclusiva para os primogênitos, e nós somos os primogênitos. Agora, eu quero apresentar um fato contrário,
que está no livro de Hebreus, capítulo 12, que foi os comentários feitos a respeito da decisão de Esaú. Hebreus capítulo 12, no versículo 16 e 17, fala assim: e ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Satanás, ele tenta nos roubar isso, o direito de primogenitura, não para que ele possa usufruir, mas que você perca o direito de ser abençoado duplamente. O que seria essa bênção dupla? Você pode pensar, mas o que é essa bênção dupla? Jesus disse o que é essa bênção dupla. Este texto eu não vou ler, porque eu ainda vou comentar mais alguma coisa aqui em Hebreus. Mas algum irmão acha aí a resposta de Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 30. Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, e o que nós vamos ganhar com isso? Então Jesus proferiu a bênção da primogenitura para eles. Olha que coisa maravilhosa. O Marcos está aqui perto, vai ler que está com o microfone. Lê aí, porque eu não vou desviar o meu foco do livro de Hebreus. Deixa o Marcos ler aqui. Marcos 10, versículo 30. Confere aí. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. É bênção dupla ou não? Aqui neste mundo vai receber irmãos, mãe, casa, bênçãos financeiras, porque está tudo incluído ali. Também aflições, angústias, que também está escrito ali, não é, Marcos? Dificuldades, né? Não é só mil maravilhas, não. Vai ter problema, crise, vai ter tudo. Mas também vai ter casas, irmãos, mãe e prosperidade. E no porvir o quê? A vida eterna. É bênção dupla ou não? É a bênção para o primogênito? Veja, Jesus não perguntou se Pedro era o primeiro da família, ou se João, ou se os outros, ou Paulo. Não perguntou. A bênção foi proferida. A bênção da primogenitura é proferida sobre vocês. A porção dobrada. Aí, olha o texto que se segue aqui, olha. Ele vendeu o direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Veja, a irmã White faz comentários a respeito desse texto, e ela diz que o arrependimento que Esaú teve em ter vendido a primogenitura, não foi pelas bênçãos espirituais, mas pelas bênçãos terrenas aqui. Ele queria ter prosperidade, ele queria ser abençoado aqui. Em momento algum, ele quis ter as bênçãos espirituais. E você não pode pensar que ter as bênçãos daqui, dessa terra, é suficiente. Porque não é suficiente. Se você for próspero, se você for abençoado, tiver muito dinheiro, carro, casa, se você tiver tudo nessa vida, mas perder a vida eterna, de que adiantou? A bênção da primogenitura, ela tem que ser porção dobrada. Ela não pode ser uma porção única. Entenda isso de uma vez por todas. Não pode ser única. Você tem que receber uma bênção física, material, aqui nessa terra. De repente a sua bênção não é tão próspera quanto a do outro, e a do outro não é tão assim. Cada um recebe uma porção. Mas a bênção do porvir, todos recebem igual. Todos recebem igual. É a vida eterna com Cristo. Todos recebem essa parte igual. Uns passam mais crise, outros passam mais doenças, outros passam mais, tem mais prosperidade, mas todos vão receber a segunda porção, que é a vida eterna. Nós não podemos menosprezar o valor dessa bênção, da primogenitura. Essa é a bênção que toda a Bíblia nos promete, a Bíblia inteira, e às vezes nós não percebemos. Eu quero ler agora, irmãos,
o último texto, para a gente finalizar. Esse texto, eu também fiquei impressionado, porque quando a gente começa a pesquisar a palavra de Deus, a gente encontra coisas, textos que são verdadeiras pérolas ocultas na palavra de Deus, que só podemos encontrá-la quando pesquisamos. Então vamos ler Hebreus capítulo 12 e versículo 23. Hebreus 12, 23. Olha este versículo, é o último. Diz assim, vamos ler o 22 também, para a gente entender o raciocínio aqui. O escritor do livro de Hebreus, ele está falando sobre ao chegar ao céu e tal, nesse sentido que ele está dizendo. Então vamos entender esse contexto aqui. Aí diz assim, olha: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Veja, quer dizer, você alcançou a segunda parte da bênção da primogenitura, e aos muitos milhares de anjos. Quer dizer, lá no céu você vai chegar e vai encontrar milhares de anjos. Aí tem uma crase: a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Ou seja, no céu estão inscritos uma igreja. Que tipo de igreja é essa? A igreja dos primogênitos. Amém? Você já pensou nesse sentido? Nesse aspecto? Olhando por esse prisma, existe uma igreja que vai estar no céu, chamada a igreja dos primogênitos. Ela não vai ser igreja adventista sétimo dia, movimento de reforma, igreja batista, igreja católica. Não tem isso lá no céu. Vai ter igreja dos primogênitos, aqueles que receberam a porção dobrada, a porção daqui dessa terra, 100 vezes mais tudo, e a vida eterna por vir. Amém? Eu quero convidar a igreja toda a fazer uma oração comigo agora. Nós vamos apresentar este raciocínio a Deus, e vamos pedir a Ele definição no nosso espírito, assim como aquele texto que eu li, que o Espírito Santo testifique com o nosso espírito, de que nós somos realmente filhos de Deus, e que se nós porventura temos vendido nossa bênção da primogenitura, ainda é tempo de tomá-la de volta. Vamos apresentar isso a Deus, vamos orar. Senhor nosso Pai Celeste, nos curvamos em Tua presença, porque esta é a posição em que podemos nos conectar com o céu. Nós te agradecemos, Senhor, por entender esta palavra tão profunda, mas tão clara como a água. Entendemos que a bênção da primogenitura bíblica não está prometido somente aos primeiros filhos, ou somente aos judeus, ou somente aos israelitas, ou os hebreus, ou quem quer que seja. Esta bênção é para mim e também para estes irmãos que se curvam e oram comigo agora, Senhor. Eu quero também falar, ó Pai, que o Senhor conhece a vida de cada um aqui. O Senhor conhece a minha vida em especial, e o Senhor sabe da minha negligência, e que muitas vezes temos trocado a nossa bênção por pratos qualquer de lentilha. Mas, ó Pai, queira me perdoar, e queira perdoar mais alguém que estiver orando comigo e pensando desta maneira, pensando que porventura ofereceu a sua bênção por um prato de lentilha. Mas sabemos que ainda temos tempo, porque se o Espírito Santo trabalha conosco, é porque ainda temos oportunidade de reaver a nossa bênção, reaver esta bênção. E assim como Jó teve tudo roubado, tudo levado, tudo destruído, ele teve tudo em dobro, como está escrito em Jó 42. Então, Senhor, nós também te pedimos a restituição de tudo, a restituição daquilo que nos foi roubado, que nos foi levado, que porventura nós temos sido fraudados. Que o Senhor possa restituir
todas as coisas, porque o Senhor prometeu. E se estamos passando por crises, nós podemos entender que também faz parte dessas bênçãos, que faz parte da nossa preparação para receber a segunda parte dessa porção, que é a vida eterna. Então que nós possamos usar essa crise, essas dificuldades, os problemas, sejam eles de qualquer espécie que seja, para nos moldar e nos preparar para recebermos a vida eterna. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.